Amados e amadas, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do Mato, em mais uma exposição bíblica. Vamos ao livro dos Reis, capítulo 8. Estudamos do capítulo 5 ao 7. A construção do templo, do palácio, tudo começou com o rei Davi. Então o rei Davi começa, dá o início, dá o pontapé, e nós vamos descortinar muitos assuntos importantes. E espero que você fique comigo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, dá o seu joinha. Então nós temos a construção de um santuário que começou com Davi, juntando ouro, prata e muitas coisas. E os acordos do rei Salomão, com o rei de Tiro, com o pessoal que trabalhava na área da construção, da madeira, do ouro, enfim, era muito material. Como hoje temos areia, pedra, cimento e outra infinidade de materiais naquela época também. Então estudamos do capítulo 5 ao 7, a construção. E agora está pronto, porque nós vamos estudar o capítulo 8 até o versículo 21. E na próxima lição nós estaremos estudando os próximos versículos a partir do 21, mas até o 21 tem muita coisa boa, muita coisa para nós aprendermos juntos. Então vamos aprender? Capítulo 8, do versículo 1 ao 28. Mas também vamos estudar um texto paralelo, 1 Crônicas, capítulo 5. Então, esses textos, eles têm 1 Crônicas como um paralelo, que às vezes dá alguns detalhes que nós não temos em Reis, em 1 Reis, primeiro livro dos Reis. Então, a construção está pronta. Então, agora nós vamos ornamentar. Então, nós vamos fazer a ornamentação desse santuário. Não pode ficar vazio. Foi feito um santuário com toda a estrutura, enfim, querubins, e aí já faz parte da ornamentação. Então é basicamente disso que vai se tratar o capítulo 8. Então nós vamos ver, olha só, do versículo 1 ao 9, toda a estratégia, todo o movimento para poder estar ornamentando para a inauguração do santuário. Então nós temos o finalzinho da ornamentação e ainda nesse texto do capítulo 8, a inauguração, quando Salomão apresenta o Senhor, o santuário, o novo templo, templo da glória de Deus. E o que acontece? Salomão ele vai reunir todos os líderes. Cada tribo tinha um líder. Talvez um governo de estado, um governante. Toda tribo tinha um líder. Isso como era no começo, nas épocas de Josué, enfim. As tribos tinham líderes. Então é justamente isso que Salomão vai fazer. Olha só, 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Do templo, colocou na sala do tesouro do templo todas as coisas que Davi, seu pai, havia separado para Deus, o Senhor, isto é, a prata, o ouro e outros objetos. Eu não entendo porque não procurei entender também, né? Naquela época se ajuntava tesouro, se guardava tesouro no templo. E nós vamos ver reis invadindo o templo, enfim, levando os tesouros da casa do Senhor. E até hoje entra tesouros na casa do Senhor em forma de dízimos. Mas, como não é ouro nem é prata, então é dinheiro, vai para o banco. Não fica na casa do Senhor. Mas na época, as ofertas voluntárias, os dízimos, era levado para o templo. E Salomão está falando de tesouros que Davi acumulou, guardou, juntou para o templo. Então o templo foi construído com muito ouro. Salomão nem precisou usar, pelo que nós estamos vendo aqui, o ouro que Davi juntou. Talvez usou alguma coisa, porque era muita coisa, mas só do rei de Tiro, Salomão ganhou 4,5 toneladas de ouro, fora os reis que pagavam impostos em ouro. Então era muito ouro, muita ouro. Prata nem tinha valor, era igual lixo na época. Então, versículo 3, todos os israelitas se reuniram no 7º mês durante a festa das barracas. Durante a festa das barracas.
Aí nós vamos dar uma estudada, uma aprofundada nessa festa, porque é muito importante nós voltarmos lá atrás e ver que não é. Aqui Salomão está inaugurando o templo, mas não é um dia comum. Não é. Vamos ver como é que funcionava essa festa. Levítico 23, 33 a 36. O Senhor Deus deu a Moisés as leis, as seguintes leis para o povo de Israel. O dia 15 do sétimo mês é o dia que começa a festa das barracas. Essa festa é em honra de Deus. O Senhor durará 7 dias. No primeiro dia haverá uma reunião sagrada, ninguém deverá atrapalhar. Cada um dos 7 dias de festa apresentam a Deus, o Senhor, ofertas de alimentos. No 8º dia, todos se reunirão para adorar a Deus, para lhe apresentarem ofertas de alimento, e dia de uma reunião sagrada. E nela ninguém trabalhará. Aqui é quando Deus instituiu essa festa, quando foi instituída por Deus. E essa festa, ela também é festa das cabanas, ou melhor, lá era a festa das barracas, porque eles estavam no deserto, certo? Então era a festa das barracas ou cabanas, tanto faz. Agora, quando eles têm estrutura, eles estão na terra prometida por Deus, então nós vamos chamar festa dos tabernáculos, ou festa do tabernáculo. Então Salomão, ele vai inaugurar esse templo numa data de festa, festa dos tabernáculos. É nessa época, nessa data aí que Salomão vai inaugurar, e também era uma data que caía na colheita. Então, tinha festa da colheita também. Então, ali é uma maravilha, uma data especial, não é uma data comum. Salomão vai inaugurar o templo. E agora tem que levar um objeto muito precioso para dentro desse templo, que é a arca da aliança, a arca do concerto. E vamos ver onde é que essa arca estava. A arca estava numa tenda que Davi improvisou, lembra? Davi não queria botar a arca, deixar a arca na tenda, ele queria construir o templo, mas Deus disse, não. Não vai ser agora e não vai ser você. Então, aí ele preparou uma tenda lá, improvisou. 2 Samuel 6,17. Introduzindo a arca do Senhor, puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Então a arca, ela foi buscada com todo cuidado. Nós sabemos o que aconteceria se trouxessem a arca de qualquer jeito. Então foi mobilizado os sacerdotes, que eram os homens que tinham esse ofício de transportar a arca, e para trazer a arca para o templo. E onde que essa arca ficaria dentro do templo? 1 Reis 6:6. Olha só, lá na construção, lembra o que Salomão fez? Separou, 1 Reis 6:16. Separou 9 metros da parte de trás do templo, fazendo uma divisão com tábuas de cedro do chão ao teto, para formar dentro do templo o santuário interno, o lugar santíssimo. Então foi separado um lugar dentro do templo e colocado a arca. O templo, segundo uma Bíblia que eu li, a média aí de 15 metros por 9, de 14 a 15 metros de comprimento, de 9 a 10 de largura. Não temos a medida exata, porque era a forma que era medida em côvados. Não podemos dizer uma medida exata de milímetros, de centímetros, mas essa média aí, de 14 a 15 metros de comprimento, 9 a 10 de largura. Era um templo, assim, não muito grande, estrondoso. Lembrando que a estrutura, madeira, pedra, é o que foi usado no templo e na época de Salomão. Imagina, a tecnologia que nós temos hoje, hoje é fácil, mas naquela época era muito, muito difícil. Tanto que levou 7 anos, com toda a estrutura, com todo o ouro, com toda a prata, com toda a mão de obra,
Só encarregado tinha 3 mil e pouco. Você vê a estrutura de trabalho. Muita gente trabalhando e ainda levou 7 anos para construir o templo. Vamos ver a situação da arca nessa época aqui. 1 Reis 8:9. Na arca nada havia senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. Então, o que tinha dentro da arca? Só as 2 tábuas de pedra. Aí faltou o maná e a vara de Arão, que floresceu. Eu não sei quem tirou. Também a gente não sabe a questão do maná. Desde lá do deserto, 40 anos andando pelo deserto. Deus deu esse maná lá no deserto. E aqui já passou mais de 400 anos. E muito mais. Então a Bíblia dá essa informação aí. E a arca é colocada lá no seu devido lugar. Lembra que Salomão separou um lugar? Tem um lugar no tabernáculo, tinha um lugar santo e o santo dos santos, onde o sacerdote poderia entrar lá uma vez no ano. E me parece que é com uma cordinha no pé, para se morresse, por causa da glória de Deus, seria puxado pela cordinha. Alguém comentou isso? Eu não lembro. Não sei se está na Bíblia, mas eu acredito, porque o risco que tinha. O sacerdote tinha que estar alinhado com Deus. Então, vemos os que morreram só por olhar para dentro da arca. Então eu corri esse risco. Então o sacerdote ele entrava lá uma vez no ano, o Santo dos Santos. Versículo 10 e 11. Aí a arca está no seu lugar, certinho, tudo certinho. As mobílias todas do templo. Então vai começar a adoração. Os sacerdotes vão começar a trabalhar, vão começar a servir ao Senhor, vão começar a fazer o seu serviço. E essa informação aqui nós vamos pegar em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13 a 14. Olha só o que os sacerdotes estavam fazendo. Eu vou ler só o 13 e 14 para não ficar muito extenso, mas vai lá em 2 Crônicas 5. Aí todos juntos começaram a tocar as trombetas. Ou seja, todos os sacerdotes juntos começaram a tocar as trombetas e a cantar em voz alta para dar graças a Deus, o Senhor, e o louvavam com os acompanhamentos de trombeta, de prata e outros instrumentos musicais. Não era só as trombetas, era um dos instrumentos, tinha outros instrumentos, e eles começaram a tocar. E se estavam tocando, e eles louvavam a Deus e cantavam assim: louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Aí a gente lembra até dos salmos de Davi, né? Porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Aí quando os sacerdotes, olha só o que o texto diz, quando os sacerdotes estavam saindo, uma nuvem encheu o templo de Deus, o Senhor. Versículo 14. Com a glória do Senhor, por isso eles não puderam voltar para dentro, a fim de realizar os seus atos de culto. Então eles cantaram e saíram e não puderam entrar de volta. Vamos ver 1 Reis 8:10. 1 Reis 8:10. Sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem. Deixa eu me ver aqui. Porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Agora vamos focar nesse detalhe. Eles não puderam ficar em pé. Engraçado, né? Porque do mesmo jeito, aconteceu há muitos anos atrás, lá no deserto, no Êxodo 40,
Versículo 34 e 35, que eu vou destacar aqui. Você pode ler o Êxodo 40 todo, mas o 34 e o 35. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação por conta a nuvem permanecia sobre ela. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Da mesma forma que aconteceu lá com Moisés, está acontecendo com Salomão na inauguração do templo. E lá era, se não me falha a memória, era a inauguração do tabernáculo. Do jeito que Deus fez, do jeito que Deus mandou. Então isso aqui está dizendo, Deus está dizendo que aceitou o templo que Salomão fez. E essa nuvem era a manifestação da glória do próprio Deus. Olha só, a gente está falando em nuvem, que é a manifestação de Deus. E Deus várias vezes na Bíblia vai caminhar através das nuvens. Inclusive, Jesus voltará nas nuvens. Em nuvens. Jesus foi oculto por uma nuvem. Então, assim, é como se a nuvem fosse um veículo de Deus. Agora, um assunto muito interessante que eu descobri, descobri porque eu nunca tinha tentado para esse detalhe, mas estudando essa lição, é um detalhe muito importante que eu vou te passar agora. Mas vamos destacar Profeta Isaías, capítulo 19, versículo 1. Palavras de advertência contra o Egito. Eis que... Aí está aqui Deus em outro nome. Eis que o Senhor cavalga em disparada numa nuvem em direção ao Egito. Os ídolos do Egito se apavoram diante da sua aproximação. E os corações dos egípcios se derretem no seu íntimo. Olha só que interessante. Eis que o Senhor, Deus, cavalga em disparada numa nuvem em direção ao Egito. Aí nós vamos ver aqui, ó, um detalhe muito interessante que eu descobri agora, que vai justificar algumas coisas. Vai justificar Salomão dizendo que Deus habita em trevas. Deus habita nas trevas. Esse aqui vai justificar. Quer ver? Salomão vai dizer isso aqui, ó. Então falou Salomão, o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Versículo 12 e 13. Certamente te edifiquei uma casa para morada e assento para a tua eterna habitação. Aí o detalhe que eu quero te passar, que eu peguei aqui, vamos voltar aqui em Deuteronômio 5, 22. Essas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia de vocês, em alta voz, no monte, no meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão. E nada mais acrescentou. Então escreveu as 2 tábuas de pedras e as deu a mim. A nuvem que o Senhor estava, a nuvem escura. Quer ver? Salmos 97, verso 2. Nuvens escuras e espessas o cercam. Retidão e justiça são a base do seu trono. Então baixou aquela nuvem escura. Talvez isso justifique Moisés dizer que não podia entrar no tabernáculo e nem os sacerdotes entrar de novo no templo. A nuvem era escura. Ela trazia escuridão. Ela ficava muito escuro quando aquela nuvem baixava. Segundo nós estamos aprendendo aqui. E Salomão vai dizer: então falou Salomão, o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Ou seja, nas nuvens escuras. É onde Deus se manifestava ao povo no deserto.
Então, eles tinham muito medo dessa nuvem. Quando eles queriam apedrejar Caleb e Josué, lembra? A nuvem, a glória de Deus, se manifestou. O medo, temor, aí eles desistiram de apedrejar os homens de Deus. Então, a nuvem escura certamente se aplica aqui. Então, assim, não dá para a gente entender as coisas de Deus, mas quem não tem medo de escuridão? Ainda mais a glória de Deus ali no meio daquela nuvem escura. Ah, pastor, mais trevas, o senhor está falando de treva, de escuridão, é do Satanás. Não. Tudo Deus que criou e ele anda onde ele quiser. Aleluia. Ele é soberano, ele é o Todo-Poderoso. E aqui ele andava. Ele andava e se manifestava na nuvem escura. Aqui. De onde que o salmista tirou isso? De onde que Salomão tirou isso? De onde que Moisés tirou isso? Tá aí. Então esse é um detalhe interessante que eu descobri aqui, que eu não tinha tentado para esse detalhe dessa nuvem, que era a manifestação da glória de Deus, e era uma nuvem escura. Uma nuvem escura. E onde Deus está não tem treva. Ele pode estar numa nuvem escura, mas a treva é totalmente diferente. A presença de Deus é maravilhosa. Fica para nós, se a gente for aplicar isso. Hã? Quantas nuvens escuras nas nossas vidas em que Deus está presente. Ele não nos abandona. Ele se manifesta do jeito que ele quer. Era na nuvem escura. Então, Então, nós vamos ver Salomão agora dando o seu discurso, a partir do versículo 15. Versículo 14. Então virou o rei o seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E a gente costuma falar errado. Vou pedir à igreja para ficar de pé. A igreja já está de pé, todo mundo está de pé. Todo mundo está em pé. Então, aqui a expressão que está correta. Ficar em pé. Sentado, em pé. Sentado, de pé. Não, já estão de pé. Todo mundo está em pé. Então, toda a congregação estava em pé. Não para de falar de pé, que está errado. Aí Salomão, a partir do versículo 15, começa o seu discurso. É um discurso das promessas de Deus, que aí não tem nada a ser aplicado. Porque bendito seja o Senhor, Deus de Davi, meu pai, que cumpriu o que ele disse. Deus cumpriu a promessa de me dar a condição de eu construir esse templo. Aí ele vai repetir o que Deus disse. Que desde que tirou o povo do Egito, desde que Deus não tinha escolhido cidade, lugar algum, mas habitou de tenda em tenda, com o povo, estava ali com o povo, não exigiu edificação de casa nenhuma. Aí ele vai falar de Davi, que seu pai que propôs no coração, versículo 17, e ele vai dizer que Deus, versículo 18, Deus não permitiu Davi construir, até o versículo 19, tu não me edificarás casa, porém teu filho, que sair dos teus lombos edificarás. Imagina quanto tempo que se demorou. Eita! A mensagem, dá uma olhada aí na mensagem que nós gravamos há pouco tempo no nosso canal. Espera em Deus. Que mensagem! Mensagens positivas. Vários textos sobre esperar em Deus. Que mensagem maravilhosa o Senhor nos deu. Já está postado aí no canal. Dá uma olhada aí. Por que temos que esperar em Deus? Acho que foi esse título que eu coloquei. Veja agora por que temos que esperar em Deus. Até aí, pastor Stanek, o pregador do mato, não sei. Eu acredito que todos os dois aí vai. Versículo 20. Assim confirmou o Senhor a sua palavra, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai,
e me assentei no trono de Israel, como tem falado o Senhor. Ele está dando glória a Deus. Isso aqui é muito importante. É dar glória a Deus. Está dizendo, o Senhor cumpriu. O Senhor falou para o meu pai, o Senhor cumpriu. E ele está dando glória a Deus. E o versículo 21, é o que nós vamos parar por aqui por hoje. E constituiu ali lugar para a arca em que está a aliança do Senhor, o qual fez com nossos pais quando os tirou da terra do Egito. Então foi construído um templo muito bonito, muito valioso. Mas eu vou dizer a você que isso não valeria nada se a arca da aliança não estivesse lá dentro, representando a glória de Deus. Esse templo não valia nada. Aí eu vou aplicar. Porque Salomão fez novos varais, colocou a arca lá dentro. Eu vou aplicar que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E você pode fazer um santuário, um templo. Pode mudar a estética do seu corpo para ficar... Na verdade, nós nascemos para a glória de Deus. Se você quiser atrair, seduzir, chamar atenção para si, já saiu do propósito. Nós nascemos para a glória de Deus, quer dizer, a fama, grandeza, notoriedade, o esplendor. Nós nascemos para isso. E se você não tiver dentro de você, como homem de Deus e mulher de Deus, o Espírito Santo, como lá no templo tinha a arca, se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não temos nada. Não valemos nada. Fica aí o apelo do apóstolo Paulo. Não extinguais o Espírito, ou seja, não apagueis o Espírito. Ele se apaga de mim, de você, quando nós deixamos de viver, andar para a glória de Deus. Quando nós queremos atrair, seduzir, chamar atenção, aí começa, enfim, mudar, se pintar, cortar o que não deve. Aí, olha essa advertência do apóstolo Paulo. Não apaguem o Espírito. Que Deus nos abençoe. Até a próxima exposição, até o próximo capítulo. Até o próximo capítulo não, nós vamos estar expondo os versículos seguintes, a partir do 22. Aquele abraço. Você que não é inscrito no canal, se inscreva e fique na paz do Senhor Jesus.